Bom dia a todos. Damos início à audiência pública sobre o projeto de lei número 5 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio, para o exercício de 2023 e de outras providências. Antes de começarmos os trabalhos, agradeço a presença de todos e dos munícipes que acompanham a audiência pública pela internet. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das fases do planejamento orçamentário do município e está previsto no artigo 5º, na seção 5º do artigo 126 e seguintes leis de orgânica municipal. Como uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é chamada LDO. É elaborada sempre antes da lei orçamentária, ou orçamento, como é comumente chamado. A LDO é a lei temporária, ou seja, tem a vigência determinada por um determinado período, que é de 1 ano. Informo que o projeto de lei 5 de 2022 encontra-se no site da Câmara Municipal de Alumínio para consulta da população. Solicito ao vereador Jean da Elite que faça a leitura do projeto. Mensagem 05/2022. Excelentíssimo senhor presidente, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa Casa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações e elaboração do orçamento-programa do município de Alumínio para o exercício de 2023. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinada, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para a limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Os anexos que integram o projeto de lei contêm os programas e ações prioritárias que compatibilizam com o Plano Plurianual 2022 a 2025. Os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário e nominal e o montante da dívida pública, levando em conta a arrecadação atual e a das perspectivas dos cenários futuros em vista às projeções oficiais dos indicadores inflacionários, a receita estimada para 2023, conforme indicado nos anexos desses projetos de lei, é de R$ 95.679.045, sendo que as receitas concorrentes representam 76% desse total. Recursos vinculados representam 24%. As projeções dos exercícios subsequentes prevêem um crescimento para suportar os gastos do pessoal, custeio e encargos da dívida. Observa-se o alto percentual com as despesas com manutenção da máquina governamental, o que evidencia uma pequena margem para o município projetar os necessários investimentos para atender às necessidades prioritárias. Os empreendimentos mais significativos são relativos às áreas de obras e serviços urbanos e de planejamento. É de se destacar ainda, entre as despesas, o elevado custo com sentenças judiciárias e débitos previdenciários provenientes das administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, gerando um maior equilíbrio, entretanto, não a ponto de atender às necessárias demandas do município. Confiantes no alto espírito público da Vossa Excelência e dos nobres vereadores, com vistas à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos protestos e considerações e apreço. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 5 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Alumínio,
para o exercício de 2022 e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e no artigo 26, segundo da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2023, compreendendo, primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal. Segundo, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Terceiro, as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e as suas alterações. Quarto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Quinto, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. As disposições relativas à dívida pública municipal e, sétimo, as disposições finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo de metas fiscais compostos de a. Demonstrativo de metas anuais. B. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C. Demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. D. Evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. Segundo, anexos de riscos fiscais contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. Terceiro, anexo de metas e prioridades. Capítulo 1º. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023, prevista no PPA 2022 e 2025, são aquelas constantes em anexos próprios desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Inciso 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023, será dada a maior prioridade. Primeiro, promoção humana e qualidade de vida. Segundo, desenvolvimento econômico. Terceiro, democratização e modernização da gestão pública. Quarto, infraestrutura, mobilidade e ordenamento de territórios. Inciso 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo que se refere no CAPT estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo e metas fiscais que integram a presente lei. Artigo 3º. As ações e metas especificadas no anexo de metas e prioridades da administração municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual, PPA, período de 2022 a 2025, aprovado pela Lei nº 2181, de 9 de dezembro de 2021, e ainda constar na Lei Orçamentária Anual e ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2022. Capítulo 2. Diretrizes especificadas para o Poder Legislativo. Artigo 4º. O total da despesa do Poder Legislativo, incluído os subsídios dos vereadores, não poderão ultrapassar o percentual de 7% da receita resultante de impostos e transferências de impostos previstos na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com o artigo 29A da Constituição Federal. Primeiro, o 12º devido ao Poder Legislativo será repassado até dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto no artigo 29A, inciso 2º, da Constituição Federal. Segundo, a despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios de vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 29A, primeiro da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até o dia 31 de agosto do corrente exercício, observadas as dispostas desta lei. Capítulo 3.
diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 6º. A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levantar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais que integra a presente lei, além dos parâmetros da receita corrente líquida visando ao equilíbrio orçamentário financeiro. Será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de poder de acesso público. Primeiro, pelo Poder Legislativo, no que couber dos instrumentos de gestão previsto no artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000. Pelo Poder Executivo, da Lei Orçamentária Anual e seus anexos. Das alterações orçamentárias realizadas mediante abertura de crédito adicionais. Do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Para efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal, de que se trata o caput deste artigo, o Poder Executivo, por meio da Divisão de Informática, deverá manter atualizado o endereço eletrônico de livre acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão descrito no artigo 48, caput da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 7º. A estimativa de receita será feita com observância das normas técnicas e legais e consideração os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 8º. O Poder Executivo, sobre a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2023. Artigo 9º. No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sobre a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 10º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas das despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 11º. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2023, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 12º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 13º. A Procuradoria-Geral do município encaminhará ao Departamento de Finanças, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2022, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023. Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício de 2023 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, primeiro da Constituição Federal e no artigo 101 do ADCT. Artigo 14º.
O pagamento do precatório de pequeno valor, de que se trata o artigo 100, terceiro da Constituição Federal, sujeitar-se ao disposto na Lei Municipal número 1956 de 2017. Artigo 15º. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através da lei específica. Artigo 16º. As metas e prioridades constantes no plano plurial e a desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, pelo crédito adicional abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais, e pelos extraordinários. Artigo 17º. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 18º. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, até o limite de 15% da receita estimada. Segundo, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% das dotações do orçamento da despesa. Terceiro, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra projeção, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 4º da Constituição Federal, no limite de 15% de cada dotação orçamentária. Inciso 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante do ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para a cobertura sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 15% de cada dotação orçamentária consignada. Inciso 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, fundo de garantia de tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasses de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 19º. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2023 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 20º. O orçamento fiscal que abrange os poderes executivo e legislativo cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites da aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino, da aplicação, da manutenção e do desenvolvimento da saúde, e no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 4º. Disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 21º. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2023 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar número 101, de 2000, e na legislação municipal em vigor. Artigo 22. Os poderes executivos e legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais a folha de pagamento do mês de abril de 2023, projetada para o exercício, considerando seus eventuais acréscimos legais e a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18º e 19º da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 23º. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes na Lei Orçamentária de 2023 e de seus créditos adicionais,
Observando os limites constantes nos artigos 20, inciso 3 e 21 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 24º. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até 31 de julho de 2023 a tabela de cargos efetivos e comissionados, integrantes do quadro geral de pessoa civil, e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-o com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 5. Disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Artigo 25º. As atualizações das alíquotas dos impostos predial territorial urbano, IPTU, serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação dos últimos 12 meses. Artigo 26º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício de 2023, terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 27º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efetivo do disposto no artigo 14, inciso 3º, da Lei Complementar Federal número 101/2000. Capítulo 6º. Disposto relativas à dívida pública municipal. Artigo 28º. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2021. Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 29º. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, terceiro da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços aos limites do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei 8.666 de 1993 e suas alterações. Artigo 30º. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenados de despesas que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 31º. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2023 ao Legislativo. Artigo 32º. Fica previsto na LDO uma reserva financeira para emenda parlamentar impositiva, da ordem de 1,2% da receita corrente líquida apurada em 2021. Artigo 33º. Os pagamentos do serviço da dívida pública e das despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 34º. Na seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município, a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2023, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 35º. Os dispêndios com propagandas e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. Artigo 36º. O Poder Executivo enviará até dia 30/9/2022 o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para publicação. Artigo 37º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, em 26 de abril de 2022, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador.
Passo a palavra aos vereadores. Agradeço a presença e passo a palavra aos representantes da Prefeitura para explanações técnicas. Bom dia a todos. Senhor vereador, o presidente da casa aqui, dessa apresentação da lei orçamentária para 2023. O nobre vereador já fez todas as aplicações dos artigos do número 1 até o 37º artigo da LDO previsto para 2023. O que ocorre, nós temos dentro da lei de diretrizes orçamentárias, são os anexos, onde demonstra todo o procedimento que será adotado para a montagem da lei orçamentária para 2023, que deverá acontecer até 30 de setembro de 2022. Nós estamos aqui com o orçamento previsto para o exercício de 2023, no montante de R$ 95.679.000, isso é uma projeção, no momento, agora nesse mês, que provavelmente poderá sofrer alterações, tendo em vista a nossa movimentação financeira, no recebimento dos impostos de ICMS, ISS, FPM, que vem demonstrando uma receita surpreendente no exercício de 2022. Para 2023, teremos aí uma novidade muito boa, que é o aumento do nosso valor adicionado, que deverá suprir todas as nossas despesas, onde provavelmente esse orçamento que está previsto em 95 milhões deverá sofrer um ajuste para que possa atender a demanda do Executivo. Então, aqui são os dados principais, né? O nobre vereador já fez toda a explanação na lei de diretriz orçamentária e fica aberto aí se tiver alguma pergunta sobre a parte técnica do orçamento aqui, estamos à disposição. O senhor Eric quer fazer alguma explanação, Eric? Desejar um bom dia a todos, cumprimentar na pessoa do presidente, o Paulinho, todos os vereadores e assessores aqui, e me coloco à disposição também, como senhor Lavério, para qualquer dúvida ou questões que venham a ter. Obrigado. Passo a palavra aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta. Bom dia, agradeço ao senhor Lavério, o Eric. Essa é uma alegria saber que a arrecadação do município já está em 95 milhões e pode ter uma estimativa ainda melhor, né? Isso nos alegra. A gente sabe que acabamos de ler o projeto e identificamos que a maioria é para cargos, né, de salários e sobra pouco para obras, para melhorias para a população. Visto essa previsão, já tem alguma medida onde sabe onde será distribuído? E, mesmo sabendo que vamos ter uma melhoria, há alguma medida por parte do Poder Executivo para conseguir ainda diminuir, enxugar um pouco a folha de pagamento? Então, nobre vereador. Alô? Então, nobre vereador, o que ocorre, nós estamos aqui no mês de maio, primeira quinzena de maio, estamos aguardando os índices aí para poder soltar o reajuste para o servidor. E, como havia dito no começo, né, nós tivemos aí uma receita, pode-se considerar expressiva, no mês de janeiro até o mês de maio, que isso aí vai ajudar a gente cumprir o nosso índice no que tange a lei de responsabilidade fiscal. Hoje nós estamos aí com um índice de 51,8. O limite prudencial é 51,3. A expectativa é que a gente consiga, até o final do exercício, que aumente mais a receita para a gente ficar dentro do índice previsto. Agora, quanto à parte de funcionário, do quadro de pessoal, isso aí é critério do nosso chefe do executivo, né? Porque ele não está presente, eu não posso falar nada. Então, a gente está nessa expectativa de manter o nosso quadro
com essa folha aqui em torno aí de 51%, a gente já está começando já a trabalhar. Temos aí bastante convênio, estamos recebendo os convênios para que possa fazer as implantações. O Eric está aqui, que é da parte de convênios, né? Então, nós temos aí em torno praticamente quase 5 milhões, né, Eric? Em torno de 5 milhões de convênios que o município está recebendo. Acabamos de receber aí máquina, caminhão, um outro carro da viatura aí para a Defesa Civil. E a gente tem perspectiva dessas emendas dos nossos deputados, né, que estão vindo ajudar o município, para que a gente consiga dar um avanço. Temos problema no município? Todo município tem problema, então a gente está tentando solucionar. Então, tem uma boa administração por parte do prefeito, né, ele direciona nos lugares mais críticos, né, então a gente está caminhando nesse ponto. É que eu falo para o pessoal, eu estou com 24 anos de prefeitura, já vim aqui já em outra gestão, e essa gestão aqui, 2021 e 2022, está surpreendente o nosso resultado financeiro. Então, surpreendeu, porque a gente sempre estava naquela situação do vermelho e aqui nós começamos aí a decolar. Então, até o final do exercício, eu acredito que a gente vai ter um excesso de arrecadação expressivo. Então, daí o prefeito já começa a trabalhar e fazer os planos. O ano que vem tem mais recurso financeiro e dá para ele montar um novo plano para atender a população. Esperamos aí também que termine o problema do Covid, né, que o Covid desmontou quase todos os municípios, né, apesar de ter vindo alguma receita, mas teve um gasto expressivo nesse período. Então, agora a gente está começando a respirar. Então, o município de Alumínio, a parte financeira está com superávit, é um valor expressivo que tem no nosso caixa, para atender todas as demandas aí de folha de pagamento e os serviços que estão sendo realizados. Obrigado, Silavério. E só para finalizar aqui, sabendo que a gente vai ter essa folga, né, esse fôlego, né, com a arrecadação, já sabe onde será distribuído? Então, o prefeito tem os planos deles, eu não tenho, eu como financeiro, né, eu só tenho o montante lá, a gente está previsto que está dentro do nosso orçamento, né, nas dotações que existem, com a chegada desses recursos de convênio, cada convênio tem um destino, né? O Eric acho que até poderia falar alguma coisa de alguns convênios expressivos aí, né? Então, o Eric poderia falar sobre esse montante que a gente está recebendo, de alguns valores que já está destinado, é vinculado. Você pode falar alguma coisinha, Eric? Eu não vim preparado com essa parte de convênio para dar subsídio, mas a gente pode falar só um pouquinho da pergunta do Jean. A gente já vê que desse superávit, uma das obras que o prefeito está providenciando aí os trâmites é a pavimentação da Estrada da Volta, lá no Genebra, que é um grande transtorno para aquela população, que é íngreme, tem as questões de chuva, de pó. Esse é um dos objetivos. Na questão de convênio, eu tenho mantido contato com os vereadores, né? E graças a Deus, tem vários convênios aí em viabilidade, vários da saúde, na área de saúde animal também. Estamos bem na questão também de repasses mesmo de verbas, de fundo a fundo, que são reforço do orçamento e vem incrementar a nossa receita, como o piso da saúde básica, que, inclusive, já estamos no nosso limite, ele tem um limite de repasse ao município. Hoje nós temos aí 500 mil entre o que já se passou e o que está para vir. Na média e alta complexidade, já temos 250 mil e algumas promessas de deputados que vão enviar. Tem outros de investimento, isso aí tudo na esfera federal, na esfera estadual. Temos outros repasses de reforço de orçamento que vem vindo. Eu posso listar tudo isso aí e passar para vocês. Não, perfeito. Né? Foi até bom você tocar no assunto, principalmente na saúde animal, né? A gente vê que hoje aqui em Alumínio a gente não tem um local onde abriga os animais que foram atropelados ou foram abandonados, né? Apenas recolhe os animais que passam doença
para a pessoa, né? Então é bom saber que está vindo essas verbas aí, que a gente precisa mesmo cuidar dos animais aí da cidade. Então, o nobre vereador falou sobre animais, né? Então nós temos duas emendas parlamentares de 50 mil cada uma, voltado à parte de animal, certo? Então o pessoal da vigilância vai administrar, tem um roteiro para seguir lá, para fazer o atendimento desses animais. Então vai dar levantar um pouquinho a parte de animal da cidade de Alumínio. Inclusive, está destinado à castração tanto de cachorro, de gato, para diminuir a população. Então eles estão recebendo, já passou por nós, né, as duas emendas, né? Já teve até a parte financeira, já está tudo certo, então daqui a pouco começa a fazer o serviço. Obrigado. Cumprimentar o presidente, o vereador Jean Delite, o nosso diretor financeiro, público presente, senhores internautas que nos assistem. Eu vou fazer duas perguntas, né? Pois eu já acompanho bastante o trabalho do Eric, então eu não tenho muita dúvida, né, desse impacto bacana que existe aí por parte dos convênios com o Estado, né, com os deputados, enfim. A gente sabe aí que essa marca que a gente consegue transmitir para os munícipes através de equipamentos, de recurso financeiro, isso é um trabalho em conjunto, não só do senhor prefeito, né, de todos os vereadores, acredito que a maioria aqui contribui com isso. Então, isso a gente deixa também aqui esclarecido, que a gente participa diretamente ou indiretamente da parte onde existe aí a preocupação com o financeiro dos cofres públicos. Diante disso, a gente sabe que há aí uma previsão de estimativa de crescimento, como o senhor mencionou, e existe aí alguma previsão para os precatórios diante dessa estimativa de crescimento? Os precatórios, a prefeitura tem alguns processos trabalhistas, algumas vamos chamar aí de contas a ser pagas aí. Existe aí alguma previsão de acelerar isso, já que se existe aí a estimativa de crescimento? Alô? Então, nobre vereador, ocorre o seguinte: precatórios. O que acontece? Nós temos aí um acordo junto ao DEP, que a gente recolhe todo mês a cifra aí de 2,69% da receita corrente líquida, que dá em torno de R$191 mil. Nós temos aí uma dívida junto à Santa Casa de Sorocaba, uma dívida antiga, que está em torno aí de 2.400.000 aproximadamente, que ela está na linha de tiro, como diz, né? Ela está sendo amortizada pelo DEPRE. Não somos nós que fazemos a amortização. Então, nesse acordo que foi feito com o DEPRE já anteriormente, essa emenda constitucional, ele determina que a gente recolha 2,69% da receita corrente líquida e tem na faixa de 70% para ele pagar esses precatórios, que são essas dívidas que existem junto ao município. Temos aí a parte que a gente já terminou de pagar, que era do Banco do Brasil, sobre o negócio da folha de pagamento, que houve uma alteração nas outras gestões anteriores, que teve uma multa, em que no fim gerou um precatório, a gente já terminou de pagar, e agora entrou a Santa Casa. A Santa Casa, como é 2.400.000 aproximadamente, a gente está recolhendo aí 70% de 191 mil, então na faixa aí, para arredondar, de 140 mil reais. Então a gente vai levar algum tempo ainda para poder amortizar isso daí. E, em contrapartida, o DEP determina todo mês
uma importância, né, uma porcentagem desses R$190 mil, que dá em torno de 30%, destinado aos processos de precatórios, que a gente tem uma grande quantidade de precatórios de funcionários que entraram com ação junto à prefeitura, contra a prefeitura. Então, tem uma grande quantidade de processos, são processos trabalhistas que vêm vindo lá de trás, muita coisa antiga. Eu posso dizer que é de 2011, eu vim para cá em 2012, de 2012 para trás, certo? São processos antigos que o pessoal está reivindicando. Tivemos aí que pagar, neste ano, um processo que determinou que recolhesse 10% para os funcionários. Então, nós já foi dado um valor de 10% na folha de pagamento, desculpe, no ano passado, né? Que é um processo trabalhista, certo? Esse daí veio uma determinação judicial que passou por cima dos demais processos e tivemos que pagar os funcionários, certo? E fora disso tem todos os funcionários, cada um tem uma reclamação de folha de pagamento, de hora extra, de professor também, de carga horária, então tem uma grande quantidade de processo rodando. Tá? A nossa perspectiva pode ser que no ano que vem a gente vai aumentar esse índice, porque o que acontece? A nossa receita hoje, o orçamento está em 99 milhões. Começamos com 91, hoje está em 99, entendeu? Então, 2,63%, 2,63% da receita corrente líquida. Então, isso daí vai aumentar. Esse mês aqui, se eu não me engano, a gente já recolheu 245 mil. Então, à medida que vai entrando dinheiro, esse recolhimento para o DEP vai aumentando, então daí ele vai pagando mais rápido os precatórios, tanto trabalhista como da parte civil. Tá? Então, é isso aí. Um outro ponto, eu acho que aqui fica bem esclarecido, a gente espera que o financeiro, além de cumprir com a lei onde é sentenciado, né, aí você tem ali que cumprir com aquilo que a justiça impõe ao poder executivo. Quando eu perguntei sobre os precatórios e os processos trabalhistas, eu entendi que vocês fizeram o reajuste aí de 10, fazendo a correção, correto? E aqueles processos do 12 por 36, de livre e espontânea vontade, há aí uma previsão financeira de pagamento disso, já que está sentenciado? Não chegou ainda para nós. Isso aí vai o Tribunal Regional do Trabalho, lá da 15ª Região, que é Campinas, vai entrar na ordem cronológica. Tá certo. E eu vou encerrar aqui com mais uma pergunta, senhor Roberto, para esclarecer aqui para a gente, depois a gente questionado aqui nessa Casa de Leis, causa algum impacto financeiro a algumas empresas que trabalham sem o processo licitatório? Isso tem algum prejuízo aí de alguns serviços emergenciais? Isso causa aí, de alguma forma aí, algum tipo de prejuízo para os cofres públicos? Entendendo assim que como são emergenciais, se não teve um espaço de tempo ali para fazer um estudo, para se fazer a melhor proposta, isso causa algum problema aí para os cofres públicos ou não? Então, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal e a parte de licitação, todo e qualquer serviço que for executado tem que seguir as normas da lei de licitação. Então, como tem algumas coisas que são executadas, como aconteceu com o Covid, houve uma abertura na legislação. Então, pôde fazer uma contratação, mas essa contratação ela seguiu os parâmetros do melhor preço. Tá? Então, houve um apoio da legislação anterior. A partir de agora, essa legislação já caiu por terra, entendeu? Porque o Covid está acabando, então já não dá mais para você fazer nada sem o processo licitatório. Hoje nós temos que fazer tudo pelo processo licitatório, que é o registro de preço, que é o pregão. Algumas coisas é feito no processo de convite, mas tem que ter 3, 4 orçamentos para poder atender. Então, está se trabalhando nessa forma de pegar o melhor preço.
Tá certo. Desde já eu agradeço ao público presente, agradeço a presença do nosso presidente da comissão, Paulinho Bola, e do nosso vereador Jean Derlite, aos assessores que estão representando seus vereadores, ao Eric, senhor Lavério, obrigado pelo esclarecimento e desejo a todos aí um bom dia. Eu vou partir para a parte do esporte e cultura. Visto que a gente questiona muito o diretor do esportes sobre o começo do campeonato, começar a abrir o esporte para a população, ele fala que não tem recurso e está sem dinheiro. Eu queria saber se tem como aumentar o montante para esporte e cultura para 2023. Então, vereador, o que acontece, desculpe a ausência do secretário aí, do diretor de esporte, diretor de cultura, ele precisa ser feito um planejamento das suas despesas. Ele tem um orçamento que não é pequeno, entendeu? Então, ele tem que fazer um planejamento de quanto ele precisa, se tem condições de fazer uma suplementação, precisa fazer um planejamento. Eu venho batendo com as outras diretorias também, o caso da saúde, educação, precisa-se fazer um planejamento. O caso, por exemplo, da saúde, precisa fazer um planejamento de quanto vai gastar até o final do ano, porque a gente faz um orçamento, como tem um excesso, vou fazer isso, tal, dá para fazer, a gente faz a suplementação. É a mesma coisa o esporte e a cultura, que eles têm que fazer um planejamento. Vou fazer isso, eu tenho tanto. Tá? Eu não sei, a gente faz um orçamento, coloca o orçamento é votado na lei orçamentária, certo? E daí existem as alterações que pode fazer durante o exercício. Agora, depende de ser feito um planejamento e conversar com finanças, e juntamente com o prefeito. Viu, vou fazer isso, não tem dotação, dá para suplementar? Dá para suplementar. Entendeu? Então, é essa situação. Precisa ter tem que ter diálogo disso daí, e eles ficam falando, não tem dinheiro, viu? Vamos fazer um planejamento para ver o que você quer fazer para a gente poder discutir. Entendeu? Obrigado, Lavério. Eu queria uma parte aí. Pois não, vereador. O senhor comentou que o orçamento do esporte ele é alto, mas a gente conversamos com o diretor de esporte e a manobra feita para outros fins, retirando do esporte, ela também é bem alta. Então, assim, a gente entende que seria meio simples a gente agora, nesse momento, argumentar que o recurso é alto. Então, por que não se faz? Então, eu não fiz remanejamento nenhum do esporte, tá? A informação tá errônea, certo? Não houve nenhuma redução do esporte. O recurso do ano passado, por exemplo, do ano passado... O ano passado morreu. Morreu, ok. Morreu. O recurso desse ano até aqui... Esse ano não teve remanejamento de redução nenhuma. Então, qualquer argumento que o diretor de esporte argumentar para nós... Ele tem que fazer um planejamento e vir conversar com o financeiro antes de vir colocar essa situação que não tem dinheiro. Tá certo. É para a gente ter ciência aqui, está esclarecido que o esporte está com dinheiro nos cofres. Tem o orçamento dele, está lá. Tá certo. Se o orçamento não é suficiente, então, o que acontece dentro do orçamento de esporte? Ele precisa saber o seguinte, que tem algumas despesas que são provenientes dele. Por exemplo, cesta básica para o pessoal. Tá? Gasta aí, acho que são 60 funcionários que estão lotados no esporte. Tá? É R$ 270 cada cesta básica. Entendeu? E você tem despesa de energia, tem despesa de água, vale transporte. Entendeu? Então, tem algumas coisas que são despesas fixas que acontecem durante o exercício. Entendeu? Mas ele tem saldo orçamentário lá. Ele precisa fazer um planejamento e ver o que ele quer fazer. Tá certo. Bacana, senhor Lavelli. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, senhor Lavelli, por responder as nossas perguntas. Quer fazer mais alguma, Jean? Então, vou passar agora ao público formular alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fica à disposição, hein? Então, passo a palavra aos vereadores para as considerações finais.
Eu agradeço ao senhor Lavério, ao senhor Eric, né, pelas explicações, pelas respostas das perguntas dos vereadores. Foi bom se explanar essa parte da suplementação, né, das pastas, onde a gente vai, conforme o vereador Chiquinho da Capoeira mencionou, a gente vai cobrar esses departamentos para exigir, né, uma suplementação e exigir mesmo um planejamento para 2023, né, porque a gente vê que, não vamos generalizar todos os departamentos, mas muitos têm esse déficit de planejamento, né, então eles usam o que tem na pasta, às vezes não dá, e a única desculpa que dá é que não tem recurso financeiro, principalmente em época de pandemia, como o nobre vereador Paulinho Bola falou, o esporte e lazer é fundamental para a gente voltar a viver essa pós-pandemia, socializar, melhorar psicologicamente, mentalmente. Então, a gente vai exigir, principalmente na parte de cultura e esporte, esse planejamento para incluir já nesse LOA para 2023. Agradecer mais uma vez ao público presente, aos internautas e ao nosso diretor financeiro, senhor Lavério, muito obrigado. O senhor foi bem esclarecido aqui nas suas respostas, nas suas explicações. Ao Eric, ao presidente Paulinho e ao Jean. Desde já, obrigado. Queria agradecer ao público presente, ao Carlos Pistilli, que está ali acompanhando aí. Obrigado pelo interesse. Aos nossos assessores aí, ao Miguel, ao Lavério e ao Eric. Tá? Então, aqui agora agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a presente audiência, damos a mesma por encerrada. Bom dia.